Como eu paguei 150 mil para fazer o curso de uma pessoa morta. Esse é o tema do nosso Pergunta para Dessa de hoje. Bora falar sobre isso. Vocês vão entender, obviamente, que eu tô falando aqui com todo respeito, né? E com todo amor do mundo. E vocês vão entender como foi esse processo, o que passou aí na minha cabeça, quais foram as ferramentas que eu utilizei para fazer isso, né? Para ter esse movimento, para ter essa atitude e vencer as minhas barreiras de terror internas. Vocês vão entender como foi todo esse processo. Essa foi uma pergunta que eu recebi esses dias de uma aluna que adquiriu o mapa existencial. E aí lá no formulário do mapa tem uma pergunta assim: se você pudesse tomar um café comigo e fazer uma pergunta ou me perguntar alguma coisa, o que você perguntaria? E essa foi uma das perguntas que ela fez, que é como foi para mim fazer esse treinamento que eu fiz. E hoje você vai entender todinho deste processo. Muito bom dia Marcão, vai chegando. Tem a galera fiel aqui, ó, da 6 e 2, maravilhosos, galera fiel. Boa, bora lá. Esse é o Pergunta para Dessa de número 2. Começamos a Pergunta para Dessa semana passada. E esse quadro, só para explicar, né, para quem tá chegando aqui pela primeira vez, vocês me trazem alguma pergunta e eu venho aqui na live e respondo a pergunta para vocês. Esse é o objetivo. Então, diferente das outras lives onde eu trago algum tema, né, algum assunto específico, esse eu respondo pergunta. Quem tá ao vivo aí, dá para me ouvir bem? Vocês me escutam bem? Dá um joinha aí para eu saber se vocês estão me escutando bem. E aí a gente vai começar. Sim, maravilha. Bora lá então. Galera, é o seguinte. Mais ou menos... Tá um pouco baixo. É que eu tô falando baixo, na real. Vê se você aumentar o microfone aí, se dá pra você me ouvir. Mas eu tô falando baixo. Agora eu botei o microfone mais perto mas eu tenho que ficar segurando. Vê se melhorou. Melhorou? Botem o volume aí no máximo, porque essas lives que eu faço de manhã eu falo baixinho mesmo. Mas me fala aí se melhorou. Sim? Boa, maravilha. Bora lá então. Galera, mais ou menos 1 ano e meio atrás, acredito que 1 ano e meio atrás, quase 2, talvez 2, tá? Eu tava um dia na internet, passando tempo, só que passando tempo de qualidade, e eu tava aprendendo com Bob Proctor. Eu tava ouvindo uma aula dele, tava ouvindo um vídeo dele no Instagram, enfim. E naquele mesmo período, eles fizeram um treinamento online gratuito. E esse treinamento online gratuito tinha 3 aulas gratuitas. E eu resolvi me inscrever nesse treinamento. E quando eu me inscrevi nesse treinamento, eu assisti a primeira aula. E a primeira aula foi muito transformadora. Mas muito, muito transformadora num nível assim gigantesco. E aí, o que aconteceu? Eu assisti aquela aula e eu falei assim, cara, eu vou fazer os exercícios dessa aula de verdade. Eu vou fazer mesmo, assim, vou fazer real esses exercícios. E eu fiz.
E aí, no primeiro exercício, eles falavam assim, pra gente mandar um e-mail para eles contando o nosso exercício, falando o que a gente tinha feito e tudo mais. E quando eu fiz esse exercício, era um exercício de você definir a sua vida ideal, né? O que você queria viver, você falar, você descrever. E nesse exercício, eu mandei o e-mail para eles. E no e-mail, eu escrevi tudo, assim, nos mínimos detalhes, e eu escrevi assim no final do e-mail: quero me formar com vocês, só que eu não sei por onde começar. Eu não sei explicar, despertou algo em mim que eu queria me formar com eles. Eles quem? O Bob Proctor tem uma empresa que chama PGI, que é o Proctor Gallagher Institute, que é uma empresa dele com a sócia dele, que é a Sandy Gallagher. E eu falei, eu quero me formar com vocês. Beleza. E no que eu escrevi, quero me formar com vocês, obviamente que a equipe dele entrou em contato comigo e começamos uma conversa. Nessa conversa, vai vendo, porque assim, eu quero que você pegue os detalhes dessa história, porque você vai ver que isso acontece com você quando você está prestes a ir para o seu próximo nível. Então, presta atenção no que eu vou te falar, tá? Mas, basicamente, o que aconteceu? Eles começaram a falar comigo e falaram assim, Andressa, nós temos alguns programas mais voltados para a pessoa, só para a pessoa física, outros voltados para o crescimento empresarial e assim sucessivamente. E eu falei para eles o momento que eu estava vivendo e eles falaram, então acredito que para você seja mais interessante isso aqui. Nisso, a consultora tinha falado assim para mim, olha, os nossos treinamentos variam de tanto até tanto. E ela falou assim, de $1.000 a, eu entendi que ela falou de 1.000 a $13.000. E aí, beleza, né? Eu falei, tudo bem, vamos ver qual que é melhor para mim. E aí ela falou, esse aqui é melhor para você, que é o dos consultores e tudo mais, nananã, nananã. Eu falei, é exatamente isso que eu quero. Eu quero um conteúdo que eu possa me transformar a minha empresa e levar adiante, ensinar outras pessoas também. Beleza. Aí ela falou assim, a nossa formação de consultores custa $30.000. Ou seja, não era 13 mil, era $30.000. E aí ela falou assim para mim, era uma pré-vendedora que falava comigo antes de mandar para a vendedora oficial. Essa pré-vendedora faz um filtro, né? E só manda para a vendedora quem realmente é um lead em potencial. E aí ela falou assim para mim, $30.000. E ela falou, tudo bem para você? Aí eu falei assim, ué, a gente não tá aqui aprendendo a criar a nossa realidade, a criar a nossa própria economia? Vamos colocar o conhecimento em prática. Eu respondi para ela. E ela falou, maravilha, então tá. E nisso marcamos uma call, eu e a vendedora, né? Gente, primeira coisa que eu queria trazer aqui de reflexão para você nessa live é o seguinte: quantas vezes você realmente desejou fazer algo e na hora que você soube o preço, que não é preço, é valor, na hora que você soube o valor, você desistiu daquilo? Quantas vezes você não desejou fazer algo e quando você soube o valor, você falou assim, isso aí não dá, não tem como eu fazer. Quantas vezes? Tá? Vai vendo. Naquela época, eu jamais faria a loucura de pegar todo o dinheiro que eu tinha para investir nesse treinamento. Então, se eu quisesse fazer esse treinamento, eu teria que criar esse dinheiro. E quando eu fui conversar com a vendedora oficial, ela falou assim, olha, são $30.000, você pode dar uma entrada de $10.000 e parcelar o restante.
Uma entrada de 10 mil dólares, galera, era tipo assim, 40 mil reais na época. E aí, beleza. Aí eu falei pra ela, olha, eu vou ver aqui o que eu consigo fazer. Isso foi, por exemplo, no final de uma semana, né? E aí tinha a semana seguinte. E aí eu fui atrás do limite no cartão de crédito para fazer aquele investimento. Eu já tinha aquele limite, só que eu já estava usando, né? Eu já usava aquele limite alto, então não tinha aquele limite disponível no momento. E aí entrei em contato com o meu banco falou assim, olha, a gente demora 5 dias úteis para responder, que era um banco digital. A gente demora 5 dias úteis para responder sobre isso. Tá bom, esperei. Fiz a solicitação para o banco e esperei. E eu fiz a solicitação na minha conta PJ, né? Seria um investimento da minha empresa. Beleza. Feito isso, eu fiquei esperando e fui viver minha vida. Chegou lá pela quinta-feira, só que nisso eu tava cheia de dúvida dentro de mim. Dúvidas do tipo, será que eu faço isso mesmo? Será que eu dou esse passo? Será que eu faço esse movimento? E aí nisso, que eu tava com todas essas dúvidas dentro de mim, na quinta-feira, a consultora me mandou uma mensagem e ela falou assim: Andressa, e aí, você conseguiu? E eu falei: olha, o banco não me respondeu ainda. Terceirizei a responsabilidade. O banco ainda não me respondeu, eu tô aguardando. Sem eles me responder, não tenho o que eu fazer. Eu falei para ela. Ela falou: então, é porque se você se inscrever até amanhã, você ganha de bônus o Mastermind do Bob Proctor. Ou seja, você vai fazer parte do Inner Circle, que é o Mastermind do Bob Proctor. E aí eu falei assim, cara, eu preciso estar no Mastermind do Bob Proctor, né? Como assim não vou estar no Mastermind do Bob Proctor? E aí, eu falei pra ela, tá bom, amanhã eu falo com você. Acordei na sexta-feira, fiz o meu ritual normal, tudo certo. Ali pelas 10 da manhã, do nada, o gerente do banco me ligou. E aí ele me ligou para falar de outra coisa. E aí eu falei para ele, olha, eu tenho solicitado isso e tal, mas vocês falaram que eu responder em 5 dias úteis, já passou 5 dias úteis e vocês não me responderam. E aí ele falou assim, eu vou ver, Andressa, beleza, já te retorno, ok. Passou, o gerente não me retornou, era o gerente PJ, enfim, eu fiquei sem resposta. O que eu percebi naquele momento? Eu percebi que eu estava diante do que a gente chama de barreira de terror. Barreira de terror é um conceito que eu aprendi dentro da formação do Bob Proctor. O que é a barreira de terror? A barreira de terror é quando você está diante de dar um salto de evolução na sua vida, qualquer aspecto, só que tem algo que te trava, algo que te limita, um medo, uma insegurança, uma dúvida, e é como se você estivesse diante de um muro. Tem um muro na sua frente. E nesse muro na sua frente você não consegue progredir, você não consegue avançar. E aí você se vê ali paralisado. E quando você está diante da barreira de terror, existem dois caminhos. Um caminho é você voltar para a zona de segurança e outro caminho é você avançar para o estado de liberdade. São esses dois únicos caminhos possíveis, tá? Avançar é quando você passa a barreira de terror e você chega no seu estado de liberdade. E eu me vi diante da barreira de terror. E o que a gente tem que fazer? Por que a gente se depara com a barreira de terror? Em primeiro lugar, porque a nossa decisão não foi mais forte do que os nossos medos, as nossas dúvidas e as nossas inseguranças. Ou seja, a gente não deixou claro que a gente realmente quer aquilo. E normalmente a gente não deixa claro que a gente realmente quer aquilo. Por quê? Porque a gente está com algum medo, com alguma insegurança, com alguma dúvida. Então eu identifiquei isso. E a primeira coisa que a gente faz quando a gente identifica a barreira de terror é: eu realmente quero isso ou não?
Ou seja, é uma decisão. A primeira coisa é uma decisão. Eu realmente quero isso ou não? E Bob Proctor fala que o único pré-requisito para uma decisão é se você realmente quer. É se você realmente quer. Então, se você realmente quer aquilo, você decide. Não é sobre o recurso. Decisão não tem nada a ver com recurso. Decisão é um estado mental. Decisão é um estado mental. Então, quando você decide realmente, aí sim você abre a possibilidade de o universo te apresentar o como, seja através de ideias, de insights, de pessoas, de circunstâncias, mas esse é o fluxo. Então, naquele momento, eu vi que eu queria, mas eu não tinha tomado a decisão, porque eu estava com medo de fazer um investimento de tamanha magnitude. Vocês têm noção que eu poderia ter dado entrada num imóvel, ou sei lá, ter comprado qualquer outra coisa, entende? Mas eu estava querendo comprar o quê? Conhecimento. Conhecimento. E aí, naquele momento que eu vi que eu estava diante da barreira de terror, eu fechei a porta do meu quarto, fui conversar comigo mesma e falei: você realmente quer isso ou não? Você realmente quer isso ou não? Quando eu falei, você realmente quer isso ou não, eu fiz um segundo exercício, que é um exercício de ativação do teu eu divino, ativação do teu eu de milhões, ativação do teu eu ideal. O que é essa ativação? Quando eu sei aquilo que eu quero, eu preciso refletir sobre quem é a pessoa que eu preciso me tornar para chegar nesse lugar. Então, a pessoa que eu sou hoje não é a mesma pessoa que realiza os meus objetivos. Então, eu preciso saber quem é essa pessoa. Ou seja, quem é essa minha versão, o meu eu ideal, o meu eu divino, o meu eu de milhões. Quando eu tenho clareza de onde eu quero chegar e de quem é essa minha versão, o que eu faço? Eu faço uma ativação consciente desse meu eu ideal e trago essa energia pro aqui e pro agora. De que forma? Eu me pergunto, aquela Andressa, ou seja, eu crio um alter ego que a gente fala, né? Mas é como se fosse um personagem. Aquela Andressa, ela tem um nome diferente, inclusive. Aquela Andressa, ela faria o que nessa situação? Então, olha o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um exercício de deslocamento temporal, que nada mais é do que um deslocamento de realidades paralelas. Então, eu falo assim, aquela Andressa, ela faria o que nessa situação? E essa situação está aqui agora. E aí, o que eu identifiquei? Que aquela Andressa, ela faria aquele investimento porque aquele é o tipo de conhecimento que ela aprende, aquele é o ambiente que ela frequenta, é da fonte dessas pessoas que ela bebe. Então, ela faria esse tipo de investimento. Ela faria esse curso, ela teria esse conhecimento no know-how dela. Então, quando eu ativei essa consciência do meu eu divino pro aqui e pro agora, eu perfurei a barreira de terror, porque eu tomei a decisão e ativei a consciência. Eu falei, eu vou fazer. Eu vou fazer. E aí, quando eu falei, eu vou fazer, o que aconteceu? Eu saí do meu quarto, tinha um amigo meu lá em casa aquele dia. Eu saí do meu quarto, tinha duas pessoas lá em casa, tinha o meu amigo e a minha amiga, a gente estava fazendo um projeto de trabalho. E almoçando, conversando, enfim. Eu saí do quarto extremamente serena, extremamente confiante, como se nada tivesse acontecido. E eu virei para eles e falei, eu vou fazer. Eles ficaram malucos, né? Eles falaram, meu Deus, não acredito e tal, nananã. Eu vou fazer.
Beleza, falei pra eles, eu vou fazer. Eles falaram, mas como que tu vai fazer? Como que tu vai fazer pra pagar, dar entrada e tal, nanã? Eu falei, daqui a pouco isso vai se apresentar. Por que que eu tive essa atitude, galera? Não é porque eu sou especial. Não é porque eu sou a pessoa uau da autoconfiança. É porque eu tinha o conhecimento de como as coisas funcionam. O medo é um reflexo da falta de conhecimento. O medo só te domina quando você não tem o conhecimento de como as coisas funcionam, de como a sua cabeça funciona, a sua mente funciona, suas emoções funcionam, as leis universais. Por isso que o medo te domina. E aí, beleza, fui viver a minha manhã ali com eles, a gente almoçou, a gente trocou ideia e tal, blá blá blá. Aí, olha só, do nada, inclusive deve ter um diretório no plano espiritual que é o diretório do nada, né? Que é a área do nada. E fica mandando pra gente aqui na Terra vários do nadas, né? Que é a sincronicidade. Mas o diretório do nada me mandou uma informação. Aquela mesma conta PJ que eu tinha naquele banco digital, eu tinha aberto uma conta pessoa física há um tempo atrás. E quando eu abri essa conta pessoa física há um tempo atrás, foi muito engraçado. E aí eu falei assim, deixa eu ver essa conta pessoa física aqui, que eu nunca tinha usado ela, só tinha aberto. Deixa eu ver essa conta pessoa física aqui. Entrei na conta pessoa física. Não tinha nem login ainda no aplicativo dela. Fiz o login, criei a senha, nananã, entrei. Quando eu entrei na minha conta pessoa física, tinha um cartão de crédito liberado. Entrei lá. Sabe quanto o limite do cartão de crédito? 40 mil reais. Ou seja, eu tinha nas minhas mãos, que era o meu celular, o tempo todo, o limite do cartão de crédito liberado de 40 mil, que era exatamente o que eu precisava para dar entrada no curso. Por que que eu só percebi depois? Eu só percebi depois porque eu tomei a decisão. Eu só percebi depois que eu tomei a decisão. Vocês estão entendendo a profundidade disso? E aí, quando eu percebi, o que eu pude ver? Todo esse mecanismo de tomada de decisão que eu falei para vocês, eu pude ver isso acontecendo. Eu pude vivenciar isso na prática. Ou seja, um conhecimento que eu tinha estudado aquela semana, num conteúdo gratuito, eu coloquei em prática e me deu esse resultado. E aí, beleza. Entrei em contato com a consultora, negociei a entrada, não usei todo o limite, negociei a entrada. Eles conseguiram liberação, em vez de 10 mil dólares, eu paguei 5 mil dólares de entrada. E beleza. E o resto eu fiz parcelado. Só que a saga não termina por aí. Vocês querem saber mais? Fala sim aqui se vocês querem saber mais. Vamos ver se tá fazendo sentido para vocês essa história. Bizarro, né, gente? Sim, massa. E olha só. Beleza, estava inscrita. Ganhei o Mastermind, fiz parte do Mastermind do Bob Proctor, maravilhoso. Pra vocês terem noção, no Brasil tem só 3 pessoas formadas, incluindo eu. Dessas 3, as outras 2 não são pessoas populares assim na internet, então elas fazem um trabalho mais voltado para empresas, né? E a terceira pessoa que tem essa certificação sou eu.
E agora a gente vai disseminar isso muito fortemente pro mundo, né? Mas olha só que interessante. Eu pensei em você essa semana, preciso falar com você. Denise Rios, maravilhosa, agora que eu vi que você entrou. Voltando aqui. Depois que eu me inscrevi no treinamento, beleza. Eu criei o limite do cartão. Agora eu precisava criar o dinheiro para fazer o pagamento dessa primeira parcela do cartão, que era 33 mil, ia dar mais ou menos. 33 mil, tá? E aí, olha só que interessante. Olha só que interessante. Foi passando os dias, né? Tinha, sei lá, acho que uns 20 dias até chegar a fatura do cartão. Só que isso tudo aconteceu numa sexta-feira. No domingo, eu tinha um workshop para dar. Nesse workshop, eu ia falar de manifestação. Era um workshop de manifestação. Na sexta-feira, eu fui dormir e apliquei uma ferramenta, que é uma ferramenta que eu aplico dentro da minha rotina do sono, que é a ferramenta de autossugestão. E naquele dia, na minha autossugestão, eu falei assim: como posso? A pergunta que eu fiz para o meu espírito foi: como posso fazer esses X mil reais? Esses 30 e poucos mil reais? E fui dormir. Acordei 13h30 da manhã com um insight. E esse insight foi: lança uma mentoria e nessa mentoria você vai compartilhar tudo o que você vai aprender nesse treinamento. Lança essa mentoria e oferece essa mentoria no domingo. O que eu fiz? 13h30 da manhã, eu levantei com essa ideia, abri meu computador, fiz um formulário de aplicação da mentoria, que eu chamei de mentoria Imparáveis, foi a ideia que veio na hora, mentoria Imparáveis. Abri um formulário de aplicação, coloquei isso na apresentação do workshop do domingo. No domingo eu fui para o workshop, dei o workshop, dei todo o conteúdo e no final eu convidei as pessoas para saberem mais sobre e me acompanharem nesse programa. O que eu falei para as pessoas sobre o programa? Eu falei, olha, a gente vai ter 12 encontros. Nesses 12 encontros semanais, eu vou compartilhar com vocês tudo que eu vou aprender nesse treinamento. Contei essa história que eu estou contando para vocês e falei, tem um formulário de aplicação aqui para quem quiser. Vocês nunca mais vão pagar esse valor para ter acesso a esse conhecimento. Isso aqui é inédito, é exclusivo de agora e de fato foi. E quem quiser, tá aqui o formulário de aplicação. Beleza, tive várias aplicações, comecei a entrar em contato com a galera ao longo da semana, as pessoas começaram a fechar. Chegou o dia de começar a nossa mentoria Imparáveis, que era o mesmo dia que eu tinha que pagar a fatura do cartão. Faltava 3 mil reais. A mentoria começava às 8 da noite. Era 7 e alguma coisa. Uma das alunas me mandou mensagem e falou assim: Dessa, eu vou fazer. Me passa teu Pix. Aí ela me passou o Pix, ela era R$3.500 na época. Ela me fez o Pix caiu na conta. Eu paguei a fatura do cartão e sobrou ainda R$500. Ou seja, convicção e serenidade até o final. Convicção e serenidade até o final, fazendo a minha parte, fazendo o que precisava ser feito. Então, vocês percebem que eu integrei o pensamento com o sentimento, com a ação. Pensamento, sentimento e ação 100% integrados.
100% integrados. E aí, o que eu quero extrair aqui para vocês, né? Independente da decisão que seja, se é uma decisão de um novo investimento, se é uma decisão de um novo lugar para morar, se é uma decisão de trabalho, se é uma decisão de relacionamento, o mecanismo é o mesmo. O mecanismo é o mesmo. Só que muitas vezes você limita o teu alcance por não ter o recurso disponível naquele momento. E depois dessa live aqui, eu nunca mais vou aceitar o fato de você não ter o recurso disponível naquele momento. Então não fala que você quer. Então não fala que você quer. Porque se você quer, é uma questão de você ter o conhecimento para estar de posse daquilo. É uma questão de você saber como que a sua mente funciona. É uma questão de você saber como que as leis universais operam. É uma questão de você tomar uma decisão, se abrir para a sincronicidade que vai ser aparecida, vai ser mostrada para você e fazer o que precisa ser feito. Ou seja, eu acordei 13h30 da manhã com o insight. Eu podia ter ficado dormindo e ter perdido o insight. Eu acordei, levantei, abri meu computador e fiz a aplicação. Ai, mas como que vai ser o programa de mentoria no detalhe? Eu vou ensinar o quê em cada aula? Eu não sabia. O que eu tinha dentro de mim era um desejo genuíno de compartilhar conhecimento. Era isso que eu tinha dentro de mim, um desejo genuíno de compartilhar conhecimento. Ponto. Ponto. E como que foi tudo isso, né? Valeu a pena fazer tudo isso? Valeu fazer essa formação? Olha só, galera. Nesse processo todo, Bob Proctor já tinha morrido. Então, tudo isso foi para fazer um curso gravado com uma pessoa que já morreu. Só que olha só que interessante, uma das coisas que Bob Proctor defende, que eu também acredito, é que a vida é eterna. Quando eu comecei a assistir a primeira aula dele, eu pude perceber o quanto de fato a vida é eterna. Porque por mais que ele já tinha morrido aqui nessa matéria, ele estava muito vivo lá dentro, a energia dele está muito viva dentro da formação. Muito viva. É como se ele tivesse vivo de fato. Por quê? Porque a energia dele tá ali, dá pra sentir a energia dele ali. Dá pra sentir que ele fez aquilo com amor, que ele fez aquilo com desejo genuíno de impactar a vida de pessoas. Entende? Então, o que você precisa perceber, né? Não é sobre a presença física, é sobre a energia depositada ali. Não é sobre a presença física, é sobre a energia depositada ali. E aí, resumindo, como foi fazer esse treinamento, né, com o Bob? Foi uma das experiências mais incríveis que eu já vivi. Por quê? Porque me desafiou, me colocou numa outra faixa de frequência, me fez ter acesso a um conhecimento que hoje impacta a vida de milhares de pessoas. Outra coisa que aconteceu, né? Olha só que interessante. Eu tive 33 pessoas na mentoria, 33 pessoas na mentoria que pagaram R$3.500. Ou seja, só no primeiro movimento eu quase paguei o treinamento todo. Entende? Só no primeiro movimento. Depois, essa minha mentoria se transformou numa outra mentoria e eu fui ampliando minha mentoria e eu faturei mais de 7 dígitos, múltiplos milhões de reais com esse programa de mentoria que nasceu
dessa ideia das 3:30 da manhã. E aí, quando a gente fala do conhecimento em si, né, o que acontece? Quando eu dou um passo desse para fazer uma formação com Bob Proctor, que é o número um do mundo de mentalidade, de prosperidade, de crescimento humano, é número um no mundo nisso. Quando eu faço um investimento desse, eu não estou pagando só pelo conhecimento, eu estou pagando pelo acesso à frequência. Entende? E quando eu pago pelo acesso à frequência e me coloco nessa faixa de frequência, eu acesso novas ideias, novos insights, novas percepções. Um novo eu. É uma nova realidade. Eu saltei de realidade, literalmente. Então, assim, você estar dentro de um treinamento de uma pessoa desse nível é um presente muito grande. Foi muito lindo fazer essa formação. E outra coisa, né? Aí você começa a entender o valor. Realmente vale. Porque não é só conhecimento, é toda a estrutura que você tem acesso. Então, por exemplo, hoje, como consultora oficial, eu tenho disponível, só que eu não estava usando, olha só, eu tenho disponível conteúdos para postar nas minhas mídias sociais, eu tenho posts prontos, é só eu traduzir. Eu tenho conteúdo para postar nas mídias sociais, eu tenho treinamento de vendas, eu tenho webinário, aula que eu posso transmitir do Bob Proctor, aula de vendas, que é ele que faz. Eu nem preciso fazer se eu não quiser, é ele que faz. Eu trago as pessoas para aula, assistem a aula dele e eu ofereço o programa no final. Entende? Então, eu tenho toda uma estrutura disponível que me ensina muito sobre modelo de negócio. Por quê? Porque o modelo de negócio que eles construíram é um modelo de negócio que se perpetuou após a morte do Bob Proctor. E não para de crescer. E não para de crescer. Então, eu aprendo não só o conhecimento técnico do curso, mas todo o modelo de negócio. E tudo aquilo que está disponível para mim. E aí agora a gente está colocando no mundo a Tier Mentoring. E a Tier Mentoring é derivada desse programa que eu fiz com Bob Proctor. Então o Tier, que é o Thinking into Results, é um programa do Bob Proctor, que é o curso central, é o curso base. E o Tier Mentoring é o curso base do Bob Proctor com a minha mentoria, com o meu acompanhamento. Entende por quê? Porque é importante você ter com quem debater, com quem tirar dúvidas sobre o conhecimento que está ali. Como aluno, você não consegue tirar dúvida com o instituto dele. Você tem que tirar dúvida com os consultores. E eu sou uma das consultoras. Então agora eu vou colocar isso no mundo nesse formato. Entende? E aí, olha só que interessante, né? Muitas vezes eu vejo isso aqui no digital. Pessoas que não têm o dinheiro disponível para fazer aquele investimento naquele momento, e aí o profissional do outro lado fica com pena, fica com dó, ou fica fazendo um monte de jeitinho para a pessoa poder entrar. Só que olha só, quando eu olho para alguém e acho que aquela pessoa não tem condições de pagar o preço que eu considero justo, eu estou julgando aquela pessoa e eu estou invalidando a capacidade dela de fazer acontecer. Aquela consultora, ela não teve nenhum dó de me vender um produto de $30 mil. Por que ela não teve dó? Por duas razões. Primeiro,
porque ela sabe da qualidade do conteúdo dela. Ela sabe da qualidade do programa do Bob Proctor. Segundo, ela sabe que dentro de mim tem um potencial infinito, porque é isso que eles ensinam. Então, em momento algum, ela invalidou esse meu potencial. Pelo contrário, ela fortaleceu o meu potencial. Ela me ajudou a colocar esse potencial em ação. E o mesmo eu falo para você. Talvez você escute essa história e você fale assim, ai, $30.000 é impossível para mim fazer esse tipo de investimento. Esquece o valor, não é sobre o valor, é sobre o que você realmente quer. E isso não é impossível para ninguém, por quê? Porque dentro de você existe um potencial infinito, que é o potencial da criação. Ele está dentro de você e ele está disponível agora. Ou seja, se eu tenho um produto, hoje a minha mentoria está R$6.000, o Cheer Mentoring. Se eu tenho esse produto, eu não vou ter dó de te oferecer esse produto. Primeiro, porque eu sei a qualidade dele. Segundo, porque eu sei que você tem um potencial infinito dentro de você. E se você aplica só o que eu contei nessa história dessa live, você consegue desbloquear muita coisa. Muita coisa. E aí, só para você entender como que é o Cheer Mentoring, né? O Cheer é o programa base, é o mesmo programa que eu fiz. Qual é a diferença? A diferença é que além do Cheer, que é o programa base, o programa principal, eu tive aulas sobre como ensinar o Cheer para outras pessoas. E aí eu tenho acesso a todo o modelo de negócios que eles criaram. Essa é a diferença. Mas o programa em si, você vai fazer o mesmo programa que eu fiz. Entendeu? Só que você não vai pagar $30.000, porque você não vai ter acesso a toda essa estrutura. Você faz um investimento muito menor, mas a espinha dorsal do método é o que está dentro do Cheer. O Cheer é o método. E através desse método, eles nos ensinam outras coisas para a gente ensinar o Cheer para outras pessoas. Mas o propósito do consultor é ensinar o Cheer para outras pessoas. Entende? Então, para a gente fechar, jamais menospreze a sua capacidade de ir além. Jamais menospreze a sua capacidade de ir além. Jamais menospreze a sua capacidade de conquistar aquilo que genuinamente você deseja. Jamais permita que a tua mente fale para você que você é incapaz ou que aquilo é demais para você. E se você realmente deseja algo, busque o conhecimento. Lembra, medo é um reflexo da falta de conhecimento. Quando você tem o conhecimento necessário, você fala mais alto que o medo. E é aí que você passa a sua barreira de terror. Desça, quando que a barreira de terror vai se manifestar? Sempre que você estiver prestes a dar um passo de evolução, um salto de evolução da sua vida. Sempre. Está prestes a dar um salto de evolução, a barreira de terror vai se apresentar. Desça, como que eu me aprofundo em tudo isso? Eu quero te convidar para você estar no workshop que eu vou dar no próximo sábado. Então, sábado vai acontecer um workshop chamado Plano Vida Próspera. E nesse workshop eu vou te ajudar a construir o plano para você conquistar a prosperidade existencial ainda em 2024. Um plano prático para isso. E aí lá no workshop eu vou trazer todos esses conceitos de uma forma muito aprofundada, mas eu vou te entregar algo que eu nunca fiz um workshop desse. É a primeira vez que eu vou fazer esse workshop.
E eu vou te trazer tudo isso na prática para você construir o seu plano e você alcançar a sua prosperidade existencial ainda em 2024. Então, meu convite para você é: venha para o plano Vida Próspera. Me manda um direct depois com a palavra plano e aí eu te mando a inscrição para você fazer. Plano, vão ser 3 horas. 3 horas. 3 horas de conhecimento profundo, prático, para você construir o seu plano. Fechado? Então venha para esse aulão aí de sábado. Dessa vai ter replay, vou deixar o replay disponível. Quem tá ao vivo sempre tem benefício, mas eu vou deixar o replay disponível, tá? Quem tá ao vivo sempre tem benefício. Beleza? Fechado? Fez sentido para você? Se pergunta para Dessa, coloca sim aqui se fez sentido para você. Começando amanhã on fire. Hashtag fica a dica. Agora você toma um cafezinho e vai treinar. Vai treinar. Quem tem que ir para a empresa, vai para a empresa, né? Mas quem não tem que ir para a empresa, vai treinar. Já cuida do corpo, já agora já resolve isso. Tá bom? Um beijo. Te vejo no workshop de sábado. Me manda um direct com a palavra plano. Plano. E eu vou te mandar a inscrição para sábado. Fechado? Um beijo. Tchau.